Então, galera, vamos para mais uma questão do exame de suficiência. Questão número 4 da edição 2018.1. A questão diz o seguinte: assinala a informação a seguir. Nós temos aqui a companhia B, em 29 de 12 de 2017, vendeu mercadorias para a companhia A ao valor de 200 mil. Essa transação gerou um lucro de 80 mil para a companhia B. A companhia A, na apuração do balanço patrimonial do exercício social de 2017, constatou que permaneciam em seus estoques todas aquelas mercadorias que foram adquiridas da companhia B no dia 29 de 12 de 2017. A única mutação no patrimônio líquido da companhia B no exercício social de 2017 foi o valor do lucro líquido de 120 mil. A companhia A tem influência significativa sobre a companhia B, mesmo sem controlá-la. O percentual de participação da companhia A na companhia B é de 40%. Com base nas informações apresentadas e considerando os aspectos tributários, assinale o resultado da equivalência patrimonial relativa à participação da companhia A na companhia B. Então vamos resolver aqui no passo a passo. Eu já resolvi, mas eu vou voltar aqui para a gente ver no passo a passo. Então a primeira coisa nesses problemas de equivalência patrimonial que a gente deve observar é qual foi o lucro total da companhia investida, tá certo? Já que o método de equivalência patrimonial ele quer dizer o quê? Que tudo que acontecer no patrimônio daquela empresa que a companhia controladora está investindo deve ser refletido de modo que eu possa rebalanceando o meu investimento de acordo com as mutações patrimoniais daquela companhia investida. Esse pensamento está lá no CPC 18, né? Ou se a gente for olhar o conceito de método de equivalência patrimonial, é muito parecido com isso que eu disse. É o método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e a partir daí é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor entre os ativos líquidos da investida, né? Então isso reflete bem aquela ideia, tá certo? Então a gente vai primeiro observar o lucro líquido da companhia B, que foi 120 mil, já que pelo método de equivalência patrimonial, o que alterou o patrimônio líquido da companhia investida foi o lucro, né, de 120 mil. Então vou começar por ele. Só que existe um porém aí. Houve uma venda nesses 120 mil de 80 mil entre companhia B e companhia A. Só que você tem que observar lá no CPC 18 que quando B vende para A, ela se encaixa numa situação de upstream. Vou olhar lá no CPC 18. Certo? E ele tem um tratamento especial, um tratamento contábil especial aí no reconhecimento desse tipo de lucro, certo? Bom, as operações ela pode ser de dois modos. Ela pode ser operações ascendentes, que seria upstream, e operações descendentes seria downstream. Qual é a diferença? Upstream seria uma operação de baixo para cima, quando controladoras ou coligadas vendem para controladas, tá certo? Quando a operação é descendente é quando ela vem de cima para baixo, quando uma controladora vende algo para uma controlada. Nesse caso aqui a gente teve uma venda entre B e A, entre controlada e controladora, né? O que é que diz o CPC em relação a isso? Os resultados decorrentes de transações ascendentes, upstream, entre a controlada e a controladora e de transações entre controlados do mesmo grupo econômico deve ser reconhecido nas demonstrações contábeis da vendedora, mas não devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais da controladora enquanto os ativos transacionados estiverem no balanço de adquirente permanente
pertencente ao grupo econômico. Então, o que é que a gente deve levar para a questão, né? Então, como a companhia B vendeu mercadorias para a companhia A, obteve um lucro de 80 mil, mas aqui na sentença 2, a companhia A diz que os estoques permaneciam ainda na empresa, tá certo? Ou seja, não foram realizados. Então, esse valor de 80 mil, ele não deve ser reconhecido ainda no MEP, ou seja, no balanço da companhia A, já que não foi realizado, tá certo? Então, eu vou pegar o lucro de 120 mil de B e vou diminuir porque eu sei que desses 120 mil existe o lucro da companhia, que a companhia realizou entre B e A, mas por regra eu não posso reconhecer esse pedaço do lucro de 80 mil. Então, na verdade, eu só vou considerar 40 mil para efeito de método de avaliação patrimonial, certo? E daí eu aplico o meu percentual de participação da companhia A para a companhia B, chegou a 40%, né? Que dá igual a 16 mil. Então a alternativa correta seria a alternativa A, tá certo? Olá galera, então vamos resolver hoje mais uma questão do exame de suficiência. Agora a questão número 5 da edição 2018.1. É uma questão um pouco mais complexa, ela traz alguns eventos contábeis e traz ali alguns saldos das contas, né, que a gente deve considerar para poder apurar o resultado do final do período. Então, inicialmente, eu recomendo para vocês que vocês comecem pelos saldos das contas, né? Porque quando vocês vão fazer os lançamentos, vocês já tem que saber inicialmente os saldos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o saldo inicial de caixa de 11 mil, tá aqui. Despesas administrativas 160, despesas administrativas 160, isso despesa bem aqui, despesa administrativa. Estoque inicial de mercadorias para revenda 12 mil. Então, estoque inicial de mercadorias para revenda e estoque final de mercadorias para revenda, que é o estoque final, certo? Então, depois de ter colocado todos os saldos iniciais, aí a gente vai resolver agora os lançamentos, né? Compra de mercadorias para revenda à vista ao valor de 10 mil. Além desse valor, foi pago 500 em dinheiro referente ao frete cobrado para que a transportadora entregasse a mercadoria na companhia Alfa. Então, na verdade, o que foi que aconteceu? A gente comprou mercadorias no valor de 10, mais o frete, né? Como o frete é um custo também, então você soma o valor da mercadoria mais o frete 10.500. Esse valor foi pago à vista, então saiu 10.500 do caixa. Beleza, né? Então a gente fecha aqui os lançamentos do dia 10. Dia 16, venda de mercadorias para revenda à vista no valor de 7 mil. Então, inicialmente, vamos reconhecer a receita, né? Então, eu tenho aqui 7 mil de receita e 7 mil de caixa. Aí, eu tenho que reconhecer o custo, né? Para eu reconhecer o custo, eu vou deixar para o final, porque existem duas devoluções aqui, tá certo? Então, para não confundir, vamos deixar para apurar o custo das mercadorias vendidas no final, beleza? Então vamos lá, dia 23, devolução de 30% da venda realizada no dia 16/4. O cliente foi reembolsado em dinheiro no momento da devolução. Então vamos lá, devolução de 30% sobre a venda realizada. Então eu tenho aqui 30% é igual a 2.100. Qual foi a venda realizada? Foi essa daqui, né? No dia 16. Tá certo? Então 30% sobre 7 mil dá 2.100. Essa devolução foi realizada em dinheiro, então saiu do caixa 2.100. No dia 30, devolução de 50% da compra realizada. No dia 10/4, a companhia Alfa foi reembolsada em dinheiro no momento da devolução. Então, se eu devolvi
50% do que comprei, e eu comprei 10 mil de mercadorias, né? Então eu vou devolver 5 aqui no estoque e vai entrar 5 mil no meu caixa, tá certo? O frete de 500 foi uma despesa que veio e eu não considero o frete, já que foi uma despesa paga ao transportador, tá certo? Eu considero o valor da mercadoria. Pronto, então considerando esses fatores, agora eu vou apurar o resultado do período. Então o resultado do período a gente sabe que eu vou pegar aquela formulazinha, né? Estoque inicial mais as compras. Aqui teve uma despesa também de frete, né? Vou somar aqui o frete menos o estoque final. Aí eu tenho que o estoque inicial era 12, que o estoque inicial 12, mas as compras realizadas, já que houve uma devolução, né? Então efetivamente eu comprei só 5 mil, mais o frete, menos o estoque final, que é esse aqui que a questão já dá. Então eu chego no estoque, no custo da mercadoria vendida de 2.940. Eu coloco aqui 2.940. Mas ele quer saber o que? Quer saber o resultado, né? Então vou apurar o resultado do período. Então aqui eu reconheço o custo da mercadoria vendida, encerra essa conta, vem para cá, 2.940. Eu tenho devoluções de 2.100, que vem para cá. Eu tenho despesas administrativas de 160, que vem para cá. E tenho a receita de 7.000, que vem para cá. O resultado do período deu 1.800. Então aí seria a alternativa B, né, que reflete melhor o resultado do período. Olá galera, vamos resolver mais uma questão aqui do exame de suficiência, questão número 7 da edição 2018.1. Diz o seguinte: uma companhia tem como objeto social a produção e comercialização de cana-de-açúcar. Para tanto, consta em seu balanço patrimonial algumas lavouras de cana-de-açúcar registradas no grupo Ativos Biológicos. Em seu último exercício social, a companhia divulgou que aplicou de maneira consistente as seguintes políticas contábeis. Antes de ler as afirmativas, é importante a gente atentar que tudo isso é de acordo com a NBC-TG 29 e com a NBC-TG 26 estoques. Então vamos lá para as afirmativas. A cana colhida foi mensurada ao valor justo, menos as despesas de venda no ponto da colheita e reconhecida no estoque de produtos agrícolas. Então, se a cana ela já foi colhida, certo? E ela foi mensurada ao valor justo, menos as despesas de venda, então ela está de acordo com o que estabelece lá para a NBC-TG 16 e a NBC-TG 29. Então a gente já resolveu até uma questão bem parecida com essa. Eu recomendo que vocês façam uma leitura para reforçar esses conceitos, tá certo? Os estoques de adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas foram avaliados pelo custo de aquisição, haja vista que o valor de custo é menor que o valor realizável líquido. De acordo com o princípio da prudência, deve-se registrar pelo menor valor, né? Entre custo ou valor realizável líquido. No caso, estaria correto ele avaliar pelo custo de aquisição, já que esse é menor do que o valor realizável líquido. Então essa questão aqui também estaria correta, assim como a primeira. Terceira, as lavouras de cana-de-açúcar foram mensuradas pelo valor justo, utilizando a abordagem de preço de mercado dessa commodity, deduzido as despesas com vendas e custos a incorrer a partir da pré-colheita. Então também essa questão estaria correta, já que essa avaliação ela deve ser a valor justo, observando os preços de mercado, né? Deduzido das despesas com vendas e custos a incorrer. Também a gente já comentou sobre esse tipo de questão em questões anteriores, certo? Basta que você observe a NBC-TG 29 e a NBC-TG 16. Então as três estariam corretas. Alternativa numeral. Alternativa A. Olá galera, vamos para mais uma questão aqui do exame de suficiência, questão número 9, edição 2018.1.
ela diz o seguinte: os seguintes saldos em duplicatas a receber e perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa constavam no ativo circulante do balanço patrimonial de uma sociedade anônima. Então tem dois clientes, cliente A e B, né? O A, duplicatas a receber de 10 mil, com a estimativa de perda de 200. Cliente B, duplicatas a receber de 30 mil, com perdas estimadas de liquidação duvidosa de 1.500. Sabe-se que após esgotadas diversas tentativas de cobrança sem sucesso, inclusive utilizando de meios judiciais, o departamento jurídico informou ao departamento contábil que havia evidências significativas e objetivas de que o cliente B não pagaria a dívida de 30 mil. Considerando-se somente as informações apresentadas e que os relatórios contábeis financeiros devem representar fidedignamente a realidade econômica da entidade, assinale o valor da perda incorrida com o cliente B, que a sociedade anônima deveria reconhecer no resultado do exercício. Bom, os valores de perdas estimadas atuais, né, já reconhecidas no resultado, são essas aqui. No caso do cliente B, o valor de 1.500. Só que o departamento jurídico já informou ao departamento contábil que havia evidências significativas e objetivas de que o cliente B não pagaria a dívida de 30 mil. A entidade fez uma estimativa de que o cliente não pagaria 1.500, mas ele não vai pagar nada, certo? Já que a companhia reconheceu 1.500, falta ela reconhecer quanto, né? Falta ela reconhecer a parte que ela ainda não reconheceu como perda, que seria o valor de 28.500, certo? Já que o cliente B não vai pagar nada dos 30 mil, já que desses 30 mil, 1.500 já tinha sido reconhecido. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa C, tá certo? É uma questão bem simples. Então, turma, vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência. Agora, questão número 10 da edição 2018.1. A questão diz o seguinte: a empresa Exemplo S.A. apresentou em 31 de dezembro de 2016 o total do PL no valor de 150 mil. No ano seguinte, ou seja, no ano de 2017, a empresa apresentou as seguintes movimentações do seu PL. Então, teve aí integralização, incorporação, destinação para reservas e aquisição de ações, certo? Foram vários eventos. O total do PL da empresa Exemplo S.A. em 31 de dezembro de 2017 foi de... Então ele quer saber o seguinte: você vai pegar o saldo do PL de 2016, que era de 150 mil, e vai ver quais foram os eventos que alteraram o PL durante o exercício de 2017 e apurar o PL do final de 2017, certo? Então, alguns desses eventos aí ou vai ter efeito positivo sobre o PL, ou vai ter evento negativo sobre o PL, ou vai ter mudança nenhuma no PL, tá certo? Por exemplo, integralização de capital em dinheiro de 10 mil. Bom, se eu estou integralizando capital é porque está vindo dinheiro, né, de fora para dentro do PL. Então, isso aqui tem efeito positivo. Incorporação de reservas ao capital. Reserva é uma conta de PL e capital também. Então, se eu estou incorporando reservas ao capital, então, na verdade, dentro do grupo do PL não há alteração nenhuma. Então, esse aqui eu não vou contabilizar para efeito de alteração no PL durante o período de 2017. Lucro líquido do período de 100 mil. Então, quando a empresa tem lucro, então, na verdade, isso altera positivamente o PL. Destinação do lucro para a reserva legal. Bom, se desse lucro eu extraio 5 mil para a reserva legal e reserva legal e lucro estão dentro do mesmo grupo, que é o patrimônio líquido, então não há alteração no patrimônio líquido, apenas uma mudança entre contas, né?
Então, esse aqui eu não vou fazer nada. Destinação do lucro para a reserva de contingência. Da mesma forma, também eu não vou fazer nada. Destinação do lucro para dividendos obrigatórios. Aí sim, aí eu vou tirar do PL, certo? E vou criar ali uma obrigação. Então esse aqui tem um efeito negativo. Aquisição de ações da própria companhia. Então, quando eu estou adquirindo ações da própria companhia, para não dar o efeito de duplicidade, eu vou ter que diminuir também, certo? Então eu vou pegar 150 mil mais 10 mais 100 menos 20 menos 5, que vai dar igual a quanto? 235 mil. Então esse seria o resultado do PL no final de 31 de dezembro de 2017. Seria a letra A. Então vamos lá, galera, resolver mais uma questão aqui do exame de suficiência. Agora a questão número 15 da edição 2018.1. A questão diz o seguinte: a companhia Alfa realizou a venda de produtos para sua controladora por 600 mil, gerando um custo de venda de 530 mil. No final do exercício, remanescia no estoque da controladora 50% das mercadorias adquiridas da controlada. O valor do ajuste referente ao lucro não realizado para fins de cálculo da equivalência patrimonial é de, né? Então nós temos aqui uma situação bem parecida com a questão anterior que nós já resolvemos, é a questão de método de equivalência patrimonial. Então tudo que ocorrer no PL de uma controlada, a controladora deve reconhecer isso no seu balanço patrimonial, tá certo? No caso aqui, ela realizou uma venda de 600 mil para a controladora, com um custo de 530 mil, logo o patrimônio líquido dela evoluiu em 70 mil, tá certo? Então esse valor ele poderia ser reconhecido no patrimônio da controladora, 70 mil, se o percentual de participação foi de 100%, né? A questão não diz qual é o percentual. Então a gente está deduzindo aqui que seja de 100%. Mas existe uma regra que diz o seguinte, que se o estoque ainda permanecer na controladora, então esse valor do reconhecimento do lucro da controlada deve ser proporcional, né? É a regra do que eu vou chamar a regra do upstream, né? Que é quando é realizado vendas entre controlada e controladora, ou seja, de baixo para cima, tá certo? Então, nesse caso, eu só posso reconhecer 50% do lucro, já que 50% está no estoque da controladora. Isso é uma regra, né? A gente já viu em questões anteriores. Então, eu só posso reconhecer 35 mil pelo método de equivalência patrimonial. Então, a questão correta seria letra C. Olá, pessoal. Então, vamos resolver mais uma questão aqui do exame de suficiência. Agora, a questão número 10 da edição de 2018.2. Para resolver essa questão, você precisa saber de alguns conceitos relacionados a arrendamento mercantil. Primeiro, você tem que saber que existe a figura do arrendador e do arrendatário, né? O arrendador é aquele que fornece um bem para o arrendatário em operações de arrendamento mercantil ou operações de leasing, né? Eu posso ter essas denominações. Então, são dois agentes. Então, existem dois tipos de operações de arrendamento mercantil: o arrendamento mercantil operacional e o arrendamento mercantil financeiro. O arrendamento mercantil operacional ele tem mais uma característica de aluguel e o leasing ou arrendamento mercantil financeiro ele tem uma característica mais de financiamento, ou seja, a intenção é de adquirir aquele objeto, tá certo? Então é por isso que a gente diz que no operacional os riscos e benefícios daquele bem ele não é transferido na sua totalidade para o arrendatário, certo? Do arrendador para o arrendatário. Já no leasing
financeiro, o arrendamento mercantil financeiro, os riscos e benefícios do bem são transferidos substancialmente para o arrendador, o arrendatário. Desculpa. Bom, sabendo disso, essa questão aqui ela tem duas afirmativas que você pode chegar aí na questão correta. Eu vou ler elas aqui, que seria a 2, só pela 2 e pela 4 você consegue tirar aí a afirmativa correta. Por exemplo, a afirmativa número 1 e a número 3, elas são um pouco mais complexas, elas podem confundir, certo? Mas só para essas duas aqui você consegue chegar na alternativa correta. Por exemplo, aqui na afirmativa 2, o arrendamento é classificado como arrendamento operacional se transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. É o que foi que eu acabei de dizer, né? Se o arrendamento é operacional, então não há essa transferência, certo? Já que a característica é aluguel, não existe a intenção do arrendatário de adquirir o bem do arrendador, tá certo? Então essa alternativa aqui ela está incorreta porque ela fala de arrendamento financeiro, tá? Então tudo que tiver 2 você elimina. Então eu eliminaria C e D e eliminaria também A, né? Restaria apenas a B. Pronto. Então só por essa daí você já poderia resolver a questão. Mas eu vou bem aqui nessa daqui que está bem mais fácil também. Arrendador é a entidade que obtém o direito de usar o ativo subjacente por um período de tempo em troca de contraprestação. Na verdade, ele está falando aqui do arrendatário. O arrendatário é aquela entidade que obtém o direito. E o arrendador é aquele que cede o direito, né? Então, por essa daqui eu eliminaria a C e a D, certo? Então, como a gente já sabe, a alternativa B seria a correta. Pessoal, continue estudando e até a próxima questão. Então vamos lá. Vamos resolver mais uma questão aqui do exame de suficiência da edição 2018.2. Sou o professor Jefferson e estamos aqui no projeto de preparatório para o exame de suficiência da CONAC, Empresa Júnior de Contabilidade da UFIDPA. A questão diz o seguinte: uma sociedade empresária tem como atividade principal a produção e a comercialização de milho. Essa sociedade também desenvolve, em menor escala, atividade de comercialização de fubá, canjica, amido e flocos, todos resultantes do processamento do milho colhido. Sabe-se que, ao encerrar o último exercício social, faziam parte dos ativos dessa sociedade e estavam registrados em seu balanço uma lavoura de milho no ponto da colheita, 120 toneladas de milho em grãos colhidos na última safra e armazenados em silos da sociedade empresária, produtos resultantes do processamento do milho colhido, armazenados no galpão da sociedade empresária. Considerando apenas as informações apresentadas e a NBCTG 29, que trata dos ativos biológicos e produto agrícola, assinala a alternativa correta sobre esses ativos da sociedade empresária. Então, inicialmente, para você saber qual a questão, quais as afirmativas que estão corretas ou incorretas, você tem que saber alguns conceitos lá da NBCTG 29. Por exemplo, quando ele diz assim, a lavoura de milho, na alternativa A, né? A lavoura de milho é uma planta portadora, você precisa saber o conceito do que seria uma planta portadora. Aí, para quem estudou o CPC 29, sabe que a planta portadora é uma planta viva, né? Que ela é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas, é cultivada para produzir frutos por mais de um período e tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual venda como sucata. Então, assim, no caso do milho, né, ou da lavoura de milho, ela não se encaixaria como planta portadora, porque ela não atende a esses critérios, né? Os critérios de cultivada para produzir frutos por mais de um período, certo? Porque a produção de milho ela se limita apenas àquela colheita ali.
Porque quando você colhe o milho, a planta também ela vai embora junto com essa colheita, certo? Ao contrário de outras plantas como acerola, laranja, certo? Pé de coco. Então todos esses que eu falei são árvores que dão frutos e você pode colher esses frutos por mais de um período e a árvore vai continuar lá, a planta vai continuar lá, certo? Não é o caso do milho. O milho, quando a plantinha cresce e ela dá o milho, essa plantinha, quando você colhe o milho, aí você tem que plantar outra planta. Então ela não seria planta portadora, tá certo? Então aqui eu não sou dessa área, mas fazendo uma pesquisa rápida, eu vi que o processo do milho funciona dessa forma. B. A lavoura de milho é imobilizada em andamento. Esse conceito ele não está dentro da NBCTG 29. Aí você poderia descartar. Porque imobilizado em andamento só é tratado no CPC 27, que trata do imobilizado. Tá certo? Ele imobilizado que ainda está em andamento. C. Os produtos resultantes do processamento do milho colhido são classificados como estoque. Ora, se o milho já foi colhido, então ele já está disponível para a venda, então ele pode ser considerado como um estoque. Então, essa alternativa aí seria a correta. D. O milho em grãos e os produtos resultantes do processamento do milho colhido são classificados como ativos biológicos. Então, se o milho já está em grãos, né? E os produtos resultantes dele, né? São classificados como o quê? Seria estoques, né? Mas ele está falando aqui ativos biológicos. Então, para sanar aí eventuais dúvidas, vamos ver o que é o ativo biológico. O ativo biológico seria um animal ou uma planta vivos, né? Então, se já foi colhido, se o milho já está em grão, é porque ele já foi colhido, então ele não é mais vivo, né? Então, não faz sentido chamar isso de ativo biológico, tá certo? Então, continue estudando e até a próxima questão. Olá, galera. Então vamos resolver hoje mais uma questão do exame de suficiência. Essa é uma questão de controle de estoque. Então, à medida que a gente for lendo a questão, a gente vai elaborando uma tabela, tá certo? Então vamos lá. Uma empresa comercial comprou 100 unidades da mercadoria X por um valor total de 8.000 em 1/8 de X1. Eu vou começar aqui a desenhar a tabela para a gente já acompanhar como é que a gente faz esses cálculos. Então no dia 1/8 foi a operação de compra, adquirido, né, 100 unidades pelo preço total de 8.000, que dá um valor unitário de 80. No dia 15/8, essa mesma empresa vendeu 50 unidades dessa mercadoria pelo valor de 100, né? Aí na ficha de estoque você não vai botar 100, porque isso aí é receita, né? Você vai controlar ali o custo da mercadoria vendida. Então você vai colocar pelo preço de custo dela. Quanto foi que ela custou? 80, né? Então é 50 unidades vezes 80. Isso dá um custo total de 4.000. Já no dia 20/8 de X1 adquiriu mais 50 unidades, né? Então vamos colocar aqui a operação de compra, 50 unidades por 90. Sabendo que a empresa utiliza o método PEPS para controle de seus estoques e que os valores estão todos já livres de impostos recuperáveis, o valor do custo da mercadoria vendida apurada em 31/2x1 foi de, bom, para ver o custo é só eu ver quanto foi que eu vendi, né? Então eu vendi aqui 4.000 reais de mercadorias. Como o método é PEPS, né? Então é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, né? Como eu só tinha uma entrada, então ficou muito fácil a questão. Então o custo da mercadoria total seria de 4.000. Se tivesse outras saídas aqui, você poderia somar, tá certo? Esses totais para poder encontrar o custo das mercadorias vendidas totais. Então a alternativa correta aqui seria a letra A, 4.000. Continue estudando e até a próxima.
Então, pessoal, vamos resolver aqui mais uma questão do exame de suficiência. Questão número 11 da edição 2018.2. Essa questão ela trata do seguinte: a NBCTG 01 trata da redução ao valor recuperável de ativos e assevera que, ao avaliar se há alguma indicação de que o ativo possa ter sofrido desvalorização, a entidade deve considerar fontes externas e internas de informação. Nesse contexto, pode-se considerar uma fonte interna de avaliação. Então, nesse caso, o que você deve entender é que para o teste de recuperabilidade ou teste de impairment, você deve saber identificar quais são os fatores que levam à desvalorização dos ativos, tanto do ponto de vista interno da empresa, como aqueles fatores externos que estão fora da empresa, né? Então, o próprio CPC, ele dá uma indicação de qual seriam esses fatores, né? Então, eu indico que vocês deem uma lida aqui no CPC 01, que trata das fontes externas, certo? Deixa eu ver, exatamente no parágrafo 12, né? Aqui eu tenho as fontes externas de informação e eu tenho as fontes internas, tá certo? Então é bom que vocês deem uma lida, mas para resolver essas questões, depois de saber disso, né? Depois de ler, fica muito fácil, porque fatores internos é aquilo que é identificado pela própria empresa, observando os relatórios internos, obsolescência de máquinas, produtividade das máquinas, né, desgaste natural das máquinas. Esses são fatores internos, eles não dependem de fatores externos à empresa, né? Já fatores externos são aqueles que não são controlados pela empresa, que seriam condições de mercado, fatores econômicos, fatores legais. Então isso está fora da empresa, né? Então é muito fácil de identificar. Então vamos lá para as questões. A questão A diz assim, que a gente deve saber o que seria uma fonte interna de avaliação, né? Evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo. Essa seria uma fonte interna de avaliação. Então essa questão já seria a questão correta, tá certo? Vamos ler as demais questões. Valor contábil do patrimônio líquido da entidade maior do que o valor de suas ações no mercado. Aí você observa que isso é uma fonte externa, é como o mercado está enxergando a empresa de acordo com as perspectivas, né? C. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade que ocorrem durante o período ou ocorrerão em período futuro, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado. Observe aí que é fator externo também, ambiente tecnológico, mercado, econômico legal, é fator externo porque está fora, né, da empresa. D. Taxa de juros de mercado e outras taxas de mercado de retorno sobre investimentos que aumentaram durante o período. E esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um ativo e diminuirão materialmente o valor recuperável do ativo. Então, taxa de juros também é um fator externo à empresa. Continue estudando, dê uma lida na NBCTG 01 para vocês compreenderem melhor essas questões relacionadas ao teste de impairment. Tá certo? Até a próxima, obrigado. Então, galera, vamos comentar aqui mais uma questão número 4 da edição 2019.1. Ela diz o seguinte: no que se refere a NBCTG 29, ativo biológico produto agrícola, item 43, a entidade é encorajada a fornecer uma descrição da quantidade de cada grupo de ativos biológicos, distinguindo entre consumíveis e de produção ou entre maduros e imaturos, conforme apropriado. Com base nessas informações e considerando a NBCTG 29R2, são exemplos de ativos biológicos consumíveis, exceto
Nesse caso, no caso dessa questão, eu recomendo fortemente que vocês leiam esse item 43, certo? E o item 44, que traz aí até exemplos dessas classificações dos ativos biológicos. Ativos biológicos consumíveis, ativos biológicos para produção e ativos biológicos de produção, plantas portadoras. Recomendo que vocês façam a leitura e vocês vão perceber que a exceção para ativos biológicos consumíveis seria a letra D, certo? A letra D, então, seria a exceção para esse tipo de ativo biológico. Então, galera, vamos para mais uma questão do exame de suficiência. Questão número 8 da edição 2019.1. A questão diz o seguinte: a sociedade empresária A é do setor de varejo e comercializa suas centenas de produtos com uma garantia segundo a qual os clientes estarão cobertos pelo custo da reparação de qualquer defeito de fabricação que se tornar evidente dentro do primeiro ano após a compra. A experiência passada da sociedade empresária A e as expectativas futuras indicam que para o próximo ano, dos seus produtos vendidos, 60% não apresentarão defeitos. Deixa eu só marcar aqui logo. 60% não apresentarão defeitos, 30% apresentarão defeitos menores e 10% apresentação de defeitos maiores. Outras informações: a sociedade empresarial A irá incorrer em custos de reparação de 800 mil caso sejam detectados defeitos menores em todos os seus produtos, certo? Se fossem todos os produtos seria de 800 mil, mas a estimativa é que defeitos menores seja de 30%, certo? Do total dos produtos. Então, se é 30% do total dos produtos, então isso equivale ao valor de 240 mil para defeitos menores. 240 mil. Próximo, em custos de reparação de 1.500.000, caso sejam detectados defeitos maiores em todos os produtos, certo? Só que ele já fez a estimativa que apenas 10% de todos os produtos terão defeitos maiores. Então eu vou pegar esse valor vezes 10%. Deixa eu melhorar isso aqui. Vezes 10%. Isso aqui vai dar o valor igual a 150 mil. Ok? Então, o que é que ele quer? Considerando-se apenas as informações apresentadas e a NBCTG 25, assinale o valor esperado do custo das reparações que a sociedade empresária A reconheceria como provisão. Admita que os valores dos custos de reparação, caso sejam detectados defeitos, e as probabilidades associadas aos possíveis desfechos foram determinadas pelo julgamento da sociedade empresária A, complementado pela experiência de transações semelhantes, somado aos relatórios de peritos independentes. Ainda admita que os critérios para reconhecimento da provisão foram atendidos conforme a NBCTG 25. Então, nesse caso ele quer saber apenas o valor esperado do custo das reparações e qual valor a sociedade empresarial reconheceria como provisão. Então, nesse caso é só somar. Você vai somar a provisão para defeitos menores mais a provisão para defeitos maiores, né? Já que 60% restante não há provisão a ser reconhecida. Então você pega 240 mil mais 150 mil, vai dar um valor igual a 39, ou seja, 390 mil.
Qual a alternativa que representa melhor isso aqui? Alternativa